Hebreus 4, verso 14 a 16. Amém? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, capítulo 12, verso 1, que é o texto base, mas se mantém aí no 4, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. A nossa alegria deve ser sempre o Senhor, como cantamos. Estarmos aqui realmente para louvar e invocar o Teu nome, Senhor. Senhor, continue a operar em nós, continue a demonstrar o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, nos fortalecer. Senhor, que o Senhor realmente abençoe a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça aqui como corpos do Senhor. Que o Senhor abençoe nosso relacionamento, nossa união. Em nome de Jesus, a comunhão seja abençoada. Que a presença do Senhor se revele aqui de várias maneiras para o louvor do Teu nome, Pai, para o engrandecimento do Teu nome. Abençoa a gravação desse estudo, dessa mensagem, para que alcance outras fronteiras, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, em qualquer tipo de carreira, um dos maiores desafios, com certeza, é manter a confiança, guardar a confiança para alcançar os seus objetivos. Sem a confiança, fica muito difícil, fica muito complicado a gente alcançar bons resultados em qualquer tipo de carreira, em qualquer tipo de propósito que a gente se propõe a fazer. Sem confiança, é muito difícil. Você tem confiança naquilo que você se propõe a fazer, é sempre muito mais difícil. Na carreira que nos está proposta não é diferente. Nós já vimos anteriormente, a carreira que nos está proposta, ela depende totalmente de mantermos e de guardarmos a confiança. Lembram disso? Lá em Hebreus capítulo 3, verso 14, diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. A confiança para nós, em relação à carreira que nos está proposta, ela é fundamental, porque se nós não guardarmos a confiança até o fim, nós só nos tornamos participantes de Cristo, de fato, se guardarmos a confiança até o fim. Hebreus é uma carta que foi originalmente escrita para pessoas, para cristãos que estavam o quê? Perdendo exatamente a confiança na carreira que nos é proposta. Ao longo da carreira, estes hebreus, essas pessoas que foram originalmente escritas essa carta, estavam de fato perdendo a confiança. Guardar, manter a confiança na carreira que nos está proposta, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que isso é um imenso desafio. É um desafio enorme, Há muitos obstáculos, há muitos inimigos, que fazem de tudo para roubar essa confiança que a gente tem. Então eu pergunto, como então superar esse grande desafio e manter e guardar o que é a confiança na carreira que nos está proposta? A palavra do Senhor em Hebreus nos revela algo muito importante a esse respeito e que nos ajuda muito a entender como, de que maneira guardar, manter a confiança até o fim, para que de fato nós tenhamos nos tornado participantes de Cristo. Vamos então ler novamente Hebreus capítulo 4, verso 14 ao verso 16.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, diante aqui dessas palavras, qual seria aqui o fato, de maior relevância, de maior importância, que está relacionado à confiança na carreira que nos está proposta? Dá uma olhada rapidamente para o texto, tenta enxergar aí qual seria o fato de maior importância, de maior relevância que está relacionado à confiança na carreira que nos está proposta. Tentou enxergar aí? Tentou ver? Vamos ver então, olha só, verso 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Repara só, ele fala assim, tendo, pois, a Jesus, ou seja, ter Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Aí vem o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Repara só, ele fala assim, tendo a Jesus, acheguemo-nos confiadamente. Reparou? Tendo a Jesus, o que então? Aí é a ação, acheguemo-nos confiadamente. Irmãos, podemos dizer que a confiança na carreira proposta está relacionada diretamente a esse fato aqui, a ter Jesus. É tendo a Jesus que nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça. Ou seja, é tendo a Jesus que então é possível, que então conseguimos, irmãos, correr a carreira que nos está proposta. O quê? De que maneira? Confiadamente, ou seja, com confiança. Em Jesus. É tendo a Jesus que na carreira que nos está proposta, nós nos achegamos, nós andamos, nós corremos a carreira confiadamente. Ou seja, é ter Jesus, tendo a Jesus, a confiança na carreira que nos está proposta, ela se relaciona diretamente a este fato, irmãos. Qual fato? Ter Jesus. Agora, por que ele está assim, tendo a Jesus e não ter a Jesus? Porque toda a carreira que nos está proposta, a ótica de Hebreus, qual que é? É a carreira. É a carreira que nos está proposta. Só que a carreira não é um momento parado, isolado, específico. É um momento, é uma ótica de contínuo, é uma carreira. É algo que começa, tem meio e fim. Então por isso que ele fala, tendo a Jesus. Tendo a Jesus aonde? Na carreira que nos está proposta. Na carreira que nos está proposta, tem que ter Jesus. É isso que ele está falando. Entendeu? Esse fato é extremamente fundamental, importante, relacionado a esta confiança. É tendo a Jesus que nos achegamos confiadamente. Agora, olha só, um detalhe aí, A palavra não fala somente sobre ter a Jesus. Olha só o que ela fala. A palavra fala que tendo a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Eis aí a dica de Hebreus para a carreira que nos está proposta e que está relacionado à confiança, a guardar a confiança, a manter a confiança. Eis aí, tendo, continuamente, esse tendo dá a ideia de continuidade. Tendo continuamente a Jesus como o que, irmãos?
o grande sumo sacerdote. A nossa confiança, irmãos, na carreira que nos está proposta, ela se relaciona diretamente a este fato de ter continuamente a Jesus como o grande sumo sacerdote. Nossa confiança na carreira que nos está proposta poderá estar sempre viva quando temos continuamente ao quê? A Jesus como o grande sumo sacerdote. Mas você sabe me dizer por quê? Porque é tendo Jesus como o grande sumo sacerdote que então podemos correr confiadamente a carreira que nos está proposta. Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, irmãos, podemos correr confiadamente. Por quê? Porque temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhante, mas sem pecado. Aqui, irmãos, um fato muito importante sobre a carreira que nos está proposta. Embora na carreira que nos está proposta estamos sendo conduzidos à glória e à perfeição, já vimos isso? Embora a carreira, que nos está proposta é estarmos sendo conduzidos, nos deixamos nos levar ao que é perfeito e os filhos sendo conduzidos à glória, embora esse seja um fato real dentro da carreira que nos está proposta, todos os que correm a carreira que nos está proposta são repletos do quê? De fraquezas. Pessoas comuns com suas limitações, com suas debilidades, com seus pecados, ou seja, com suas fraquezas, correm a carreira que nos está proposta. Esse é um fato dentro da carreira que nos está proposta. Agora, esse ponto é muito importante, por quê, irmãos? Porque é exatamente essa questão que muitas vezes nos leva a perder a confiança na carreira que nos está proposta. O que, irmãos? Perdemos muitas vezes a confiança exatamente por conta das nossas fraquezas. São as nossas fraquezas que muitas vezes nos levam, sem confiança, que nos rouba, que nos tira a nossa confiança e que faz com que as coisas fiquem muito mais difíceis, muito mais complicadas. Então veja só, irmãos, por que então, tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, podemos correr confiadamente a carreira que nos está proposta? Porque, irmãos, temos um sumo sacerdote que pode, diz a palavra, se compadecer das nossas fraquezas. Na carreira que nos está proposta, nós temos as nossas fraquezas, mas nós também temos, tendo a Jesus, nós temos o quê? Alguém que pode se compadecer exatamente do quê? Das nossas fraquezas. O autor de Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, nós temos um sumo sacerdote que não pode, ou seja, não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer da nossa fraqueza. Muito pelo contrário, nós temos. Entendeu? Tendo a Jesus na carreira que nos está proposta, como o grande sumo sacerdote, e a gente já vai falar desse grande daqui a pouquinho, nós temos alguém junto conosco na carreira que nos está proposta, exatamente capaz, que pode, ao quê? Se compadecer das nossas muitas fraquezas, e são muitas, E são muitas, nós somos repletos, rodeados, você vai ver daqui a pouco, falei, rodeados de fraquezas. Então, irmãos,
Tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, temos aquele que ao longo da carreira pode se compadecer das nossas muitas fraquezas. E é lindo esse termo, né? Se compadecer. Sabe o que significa? Ter compaixão, ter piedade. Agora olha só, ter compaixão, ter piedade em relação às nossas fraquezas. Hebreus, né, o autor de Hebreus chama a atenção dos que correm a carreira que nos está proposta a esse fato, irmão. Onde podemos manter a nossa confiança viva? Ao fato de termos na carreira a Jesus como o grande sumo sacerdote. Esse fato é o que mais nos importa. Por quê? Tendo a Jesus, temos aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas. Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, por que então, né, tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, podemos correr confiadamente a carreira que nos está proposta? Porque, irmãos, tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, podemos correr confiadamente, porque Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e Ele é capaz de condoer-se dos que erram. Olha que interessante. Abre aí comigo Hebreus 5, verso 1 ao verso 10. Alguém lê para mim. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Outra questão aqui muito importante sobre a carreira que nos está proposta. Dá uma olhada aí no texto e veja só o que, além das fraquezas, pode muitas vezes nos levar a perder a confiança, irmãos. O que você acha que, além das fraquezas, né, pode muitas vezes nos levar a perder a confiança ao longo da corrida, ao longo da carreira? O texto aí fala sobre nossos erros e nossa ignorância, ou seja, nossa falta de conhecimento. Perdemos a confiança muitas vezes, irmãos, por conta dos nossos erros. Qual que é a diferença dos nossos erros e das nossas fraquezas? As fraquezas você anda com ela querendo ou não. Os erros são muitas vezes atitudes, são escolhas, são decisões, são atos errados, são erros. Perdemos, irmãos, muitas vezes a confiança, muitas vezes por conta exatamente disso, dos nossos erros, e muitas outras vezes por nossa ignorância, por desconhecermos muitas vezes a verdade e os caminhos da salvação. A palavra diz para nos achegarmos confiadamente, porque isso é muitas vezes difícil, muitas vezes porque a gente erra muitas vezes e porque a gente tem ignorância, muitas vezes a gente tem desconhecimento da verdade, dos caminhos da salvação, desses fatos tão importantes, principalmente relacionados ao Senhor Jesus como o nosso grande sumo sacerdote.
A ignorância da qualidade desse A ignorância dessa verdade, da importância disso da carreira, de se guardar a confiança, de se manter a fé, de se lutar como um soldado, não é verdade, irmãos? De se ter os olhos no Senhor, de se ter Jesus continuamente como o grande, né, perseverando, tendo a Jesus. Eu gosto dessa expressão ter também, né? Porque dá a impressão de intimidade, tendo a Jesus na carreira, né? Não é Jesus, né? Jesus na carreira, ele não é, uma doutrina simplesmente, uma filosofia, né? Você tem Jesus, ele, né, traz sentido de proximidade, ele é teu, você tem ele. Só que muitas vezes a gente desconhece esses fatos, e muitas vezes a gente erra, e isso muitas vezes nos rouba a confiança. Então, de novo, por que tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, podemos correr confiadamente a carreira que nos está proposta? Porque, diz a palavra, temos um sumo sacerdote que é capaz, diz a palavra, de condoer-se, ou seja, de se compadecer novamente, né? De se compadecer do quê? Dos ignorantes e dos que erram. Embora, de novo, irmãos, estamos sendo conduzidos à glória e à perfeição em Cristo Jesus, aqueles que correm a carreira que está proposta são aqueles que erram, eles erram e muitas vezes são ignorantes. Erram por falta de Geralmente. Então, temos um sumo sacerdote, diz a palavra, que é capaz de se condoer-se, ou seja, de se compadecer dos ignorantes e dos que erram. Sobre isso, Hebreus faz um paralelo simplesmente maravilhoso, né, com o sacerdócio humano daquela época, né, das doutrinas, dos oráculos de Deus daquela época. Ele diz assim, em Hebreus 5, verso 1, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, olha só, ele está falando de todo sumo sacerdote, né? De homens, ele está falando daqueles que são tomados dentre os homens. Ele fala assim, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Aí ele fala assim, verso 2, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Verso 4, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Vamos entender aqui o que está acontecendo, o que ele está falando. O que o autor de Hebreus aqui está se remetendo é esse fato daquela época, quando haviam os sumos sacerdotes, né, no templo, na cultura dos hebreus e tudo mais. Ele linka esse fato, né, falando que todo homem, quando o Senhor constitui nas coisas concernentes a ele, ou seja, quando o Senhor chamava naquela época, um homem para ser um sumo sacerdote, e o constituía nas coisas concernentes a ele mesmo, ele diz o texto aí, que aquele homem, estes homens, né, eram capazes do quê? De se compadecer, né, dos que erravam e dos ignorantes. Por quê? Porque ele mesmo, né, este homem, estava o quê? Rodeado de fraquezas. Aí ele fala assim, esta honra vem para estes quando são chamados por Deus. Era uma honra, de fato é. Entendeu? Deus chamava alguém para esse papel de ser o sumo sacerdote e que podia se compadecer de pessoas ignorantes e dos que erravam, porque ele mesmo estava rodeado de fraqueza. Agora, olha só, se utilizando desse exemplo, ele diz assim no verso 5. Assim o quê? Assim também Cristo. Assim também Cristo. Ou seja, irmãos, assim como todo sumo sacerdote, como todo homem que foi chamado por Deus, né, e foi constituído nas coisas concernentes a Deus, foi chamado por Deus, todo homem, assim também Cristo, né, ele foi nomeado por Deus, adquiriu esta honra do que, irmãos? De poder compadecer-se dos que erram e dos ignorantes.
É por isso que aí a gente vê Hebreus dizendo assim, né? Deus falando, Deus nomeando este cargo ao filho. Deus disse: tu és o meu filho e tu és sacerdote para sempre. Deus nomeou o filho, Deus nomeou o filho como um sacerdote, e um sacerdote para sempre. Entendeu? Agora um detalhe. Ele diz aí que os homens, os sumos sacerdotes, são capazes de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também eles mesmos estão rodeados de fraqueza. Já Jesus, o grande sumo sacerdote, não é porque está rodeado de fraquezas que ele pode se compadecer, mas sim porque aprendeu nos dias da sua carne, sendo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, aprendeu nos dias da sua carne pelas coisas que sofreu, tornando-se o autor da salvação eterna. Vamos entender isso aí. Verso 15 do capítulo 4 diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas as nossa semelhança, mas sem pecado. Depois no capítulo 5, verso 7 ao verso 10 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, e orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, olha o verbo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido, olha lá, nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que está falando aqui é o seguinte: Deus nomeia todos os homens, né, quando ele fala de homens, para ser sumo sacerdote, porque eles têm essa capacidade de se compadecer, porque eles mesmos são rodeados de fraqueza. Já Jesus foi nomeado por Deus como grande sumo sacerdote, não porque ele é rodeado de fraquezas, mas porque ele aprendeu com o próprio sofrimento, no tempo da sua carne, sendo tentado, mas sem pecado. Ou seja, nesse período que Jesus se fez homem, o apóstolo da nossa confissão, lembram disso? Esse período em carne, Jesus aprende para ser então nomeado o grande sumo sacerdote. Foi aperfeiçoado. Há vários sumos sacerdotes homens, mas há um só grande sumo sacerdote. Porque ele aprendeu, mas não pecou. Ele sofreu, mas não pecou. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele foi aperfeiçoado. Olha só que legal. Jesus é o grande sumo sacerdote, pois diz a palavra aí que, tendo sido aperfeiçoado, ele mesmo tornou-se o autor, ele mesmo escreveu o que, irmãos? A salvação eterna. Quem é o autor da salvação? O autor da salvação é esse grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, Jesus. Ele é quem escreveu esta salvação eterna. Quando se fez carne, quando se fez homem, quando foi tentado, mas não pecou, quando sofreu, mas não pecou, e foi então nomeado por Deus. Ele é o autor da salvação. Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Falaremos sobre essa ordem de Melquisedeque em um outro estudo, não hoje. Mas olha só, então por que Jesus, é extremamente importante para nós ao longo da carreira que nos está proposta em relação à nossa confiança? Porque quando tendo
a Jesus como grande sumo sacerdote, temos aquele, irmãos, que foi nomeado por Deus para se compadecer, olha só, das nossas fraquezas, das nossas ignorâncias e dos nossos erros. E Ele é o autor da nossa salvação eterna. Ele é quem escreve essa história na nossa vida, autor da salvação eterna. Incluindo as nossas fraquezas, os nossos erros e a nossa ignorância. Por que nós perdemos a confiança? Por causa exatamente das nossas fraquezas, exatamente por causa dos nossos erros e exatamente por nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância. Mas tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, temos alguém que é capaz de se condoer dos ignorantes, dos que erram. Esses somos nós. Tá? Agora tem mais. Em terceiro lugar, tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, irmãos, podemos correr confiadamente a carreira que nos está proposta. Por quê? Porque temos um sumo sacerdote que está, diz a palavra, assentado em um trono de graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tendo, pois, a Jesus, como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Essa ótica, irmãos, aqui do trono da graça, ela é importantíssima para nós na carreira que nos está proposta. Por quê? Diz a palavra que o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, diz a palavra que ele penetrou os céus. E este penetrou os céus, irmãos, está relacionado ao momento triunfal deste grande sumo sacerdote. Quando nos céus se assentou à destra do trono da majestade. Capítulo 8 de Hebreus, verso 1, diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Por que também este tão grande sumo sacerdote, irmãos? Por que esse grande sumo sacerdote? Não é só porque ele foi nomeado por Deus, mas é porque também ele penetrou os céus e se assentou num trono à destra da majestade. De onde, irmãos, esse grande sumo sacerdote pode se compadecer, irmãos? Das nossas fraquezas, das nossas ignorâncias e dos nossos erros. Assentado num trono de graça. A ótica deste sumo sacerdote é a ótica de um sumo sacerdote grande. Por quê? Porque se assentou à destra da majestade de Deus e se assentou num trono de graça. Qual a importância desse trono para nós na carreira que nos está proposta? Total, irmão. Total. Porque é junto a este trono que devemos nos achegar confiadamente. Para quê? Para receber misericórdia, para achar graça, para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, quando a gente fala de fraquezas, quando a gente fala de erros, quando a gente fala de ignorância, é misericórdia, é graça e é socorro. Agora, onde isso acontece? Junto ao trono da graça. Vamos ilustrar aqui essa verdade espiritual para a gente entender, irmãos. Estamos falando aqui de uma carreira, certo? Ou seja, de uma corrida. Imagine assim a seguinte situação, para a gente ilustrar. Imagine que você é um atleta profissional que vai participar de uma prova de triatlon, que é uma das provas que mais exigem, né, de um atleta. Por exemplo, você vai correr, você vai participar do Ultraman no Havaí. Já ouviu falar? Imagina a cena, vai criando a cena.
Ultraman é a prova de triatlo mais rigorosa no mundo inteiro. Ela acontece, acho que uma vez por ano no Havaí. Eu não sei exatamente precisar quantos quilômetros de corrida, quantos quilômetros de natação, quantos quilômetros de ciclismo. Só sei que é extremamente rigorosa, é uma prova duríssima. Pouquíssimos atletas no mundo inteiro conseguem finalizar essa prova. Então imagine só, você está diante de uma das maiores e mais duras competições no mundo. Eu peguei a mais dura para você fazer um paralelo. Ver como que é. Nesse tipo de competição, irmãos, aqui é um fato muito importante, que é um paralelo com o que a gente está falando aqui hoje. Nesse tipo de competição, você nunca participa sozinho. Você não fala assim, agora eu vou lá correr o Ultraman sozinho. Você nem consegue. Não consegue nem... Você consegue nem... Você começa, mas não dura pouquíssimo. Ou seja, você tem sempre uma equipe que te assiste ao longo de toda a competição. Vocês já viram? Né? Você tem, por exemplo, esse tipo de competição é tão difícil que quando você está lá na etapa de natação, é tão longa, né, a prova de natação, que você tem sempre aqueles barcos que vão correndo junto, né, que vão cruzando junto aquele percurso, para que caso haja uma necessidade, caso haja um perigo, uma pessoa desmaie e tal, sempre tem uma pessoa ali para assistir, né? Para o quê? Para prestar socorro, para socorrer. Se o cara está lá na bicicleta, quebra uma roda, ele cai, ele machuca, tem sempre uma equipe que vai prestar socorro, que vai atender, que vai trocar o pneu, que vai fazer um curativo, que vai trocar as sapatilhas. Ele jamais corre uma prova dessa sem uma equipe de assistência, sem uma equipe de apoio, que preste socorro. Irmãos, veja só, o que Hebreus nos traz aqui é mais ou menos a mesma ótica. Você está numa prova duríssima. Você está, talvez, na prova que vai mais exigir de todos nós. É mais ou menos um Ultraman lá no Havaí. Né? É mais ou menos. Só que assim, o fato que a gente tem que entender e que nos importa é saber que nós temos uma equipe de apoio. Ou seja, o que de certa forma o autor de Hebreus está dizendo aqui é que na carreira que nos está proposta, irmãos, também temos uma equipe de assistência e de socorro. Essa carreira também é muito dura, é muito difícil. Se você entrar nela, você vai ver. É muito dura. Todos que estão nela sabem. É muito dura, é muito difícil. Mas, irmãos, olha só. Mas há assistência de Deus para nós na carreira. Há uma equipe de apoio, há uma equipe que presta socorro. O nosso grande sumo sacerdote. Temos ali, irmãos, por todo o tempo da carreira, ao longo de toda a prova, de toda a carreira, esse trono de graça, irmãos, um local onde é na carreira. Eu me achego, né? Me achego confiadamente. Para quê, irmãos? Para receber misericórdia, para achar graça, para receber socorro em ocasião oportuna. Eu estou correndo a carreira, o que acontece? Eu me machuco, tenho lá minhas fraquezas, tenho lá o quê? Os meus erros, tenho lá a minha ignorância. E o que acontece? A confiança começa a ser machucada, eu começo a perder a confiança. O que acontece, irmãos? Eu me achego confiadamente junto ao trono, é o lugar de assistência, junto ao trono da graça. Para quê? Para receber, diz a palavra, misericórdia, para achar graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, há socorro de Deus para a carreira que nos está proposta. É o que Hebreus está falando. Há socorro de Deus junto ao trono da graça, junto ao nosso grande sumo sacerdote, Jesus. Tendo a Jesus, irmãos, como nosso grande sumo sacerdote, eu posso me achegar junto ao trono da graça
em ocasião oportuna, vão ser várias ocasiões oportunas, para o quê? Para receber um curativo, para receber a minha misericórdia, para receber, trocar meus sapatos furados que estão machucando meus dedos, para trocar aquela roda que quebrou da bicicleta, irmãos, para trocar o óculos que estourou as coisas, irmãos, para receber socorro, para continuar caminhando e continuando, né, na carreira que nos está proposta. Há socorro de Deus para a carreira que nos está proposta. Por isso podemos correr confiadamente. Você não está sozinho. Você vai entrar numa prova, numa corrida, numa carreira. Difícil. Vai haver muita renúncia, vai haver muita prática, muito exercício, né? Muito foco, muita disposição. Tem que ter, né? Muito esforço. A gente viu semana passada, lembra disso? Esforcemo-nos. Lembra disso? Tem que ter esforço? Claro que tem que ter esforço. Mas também temos que ter consciência de que nesta carreira, irmãos, nós temos, o verbo é ter, continuamente um grande sumo sacerdote, alguém que se compadece. Alguém que nos socorre. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Em ocasião oportuna, quantas ocasiões, não é? Oportunas, seja qual for o momento que precisamos, haverá sempre um grande sumo sacerdote assentado ao trono da graça, né? Em trono de graça. Olha o nome desse trono, não é um trono qualquer, é um trono de graça, capaz de nos prestar socorro, irmãos. Isso nós podemos crer e confiar sempre. Porque nós podemos crer que entramos no descanso de Deus, como vemos semana passada, irmãos? Lembra que a gente falou que nós cremos que entramos no descanso de Deus? Por quê? Porque nós temos junto conosco um trono de graça. Você corre sempre perto de um trono de graça. Esse trono de graça te acompanha. Não é um barco que a gente tem. E na associação, é um trono. Na questão da confiança, para um atleta que está correndo, ele sabe desse suporte, ele pode se dedicar muito mais, claro, se esforçar muito mais, sem dúvida. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ele não está sozinho. Uma hora que ele sabe que ele está morrendo de sede, ele dá um sinal, ele pega a água, né? Ele precisa se alimentar. Nessas provas, o cara tem que se alimentar. A prova às vezes dura dias, o cara dorme e tal. Tem que ter uma equipe de assistência. Senão ele não chega, né? Não vai ter nem a metade da prova. É só a ansiedade e o medo dele já não está nem correndo. Um cara sozinho para correr Ultraman, todo mundo vai falar, pô, esse cara é louco, né? Não vai chegar em lugar nenhum. Não é verdade, irmãos? É a mesma coisa da gente. É a mesma coisa da gente, exatamente. Se você quiser entrar na carreira proposta sem ter continuamente a Jesus como grande sumo sacerdote, a gente não vai nem Nem o primeiro passo. E todos que tentam correr sozinho morrem na praia. Com certeza. Vocês lembram lá do filme lá do Peregrino? Quando ele entra lá já na caminhada dele lá, né, em direção à cidade e tal, ele está acompanhado de um rapaz lá. Logo que ele já chega naquele primeiro obstáculo, que é aquele pântano, o que acontece? Aquele outro já larga, já recua. É o pântano da desconfiança. É o pântano exatamente. Ele volta, entendeu? Um tinha consciência da convicção, né? Tinha confiança, né? E aí o trono da graça vai lá e joga a corda para ele, mas aí o outro já estava longe. Exatamente. Como que ele sai do pântano, né? Alguém vai lá e presta socorro para ele, assistência para ele, joga uma corda lá para ele sair daqui. Mostra muito bem esse trono da graça. Com certeza, o tempo todo. Mas isso é um fato que a gente tem que ter muita consciência. A gente não está imune na carreira que está proposta das fraquezas, dos erros, nem da ignorância, né? A gente quer ser imune disso muitas vezes, não é verdade? Senhor, a gente até fica pedindo, né? Que a gente entende errado também essa questão de ser perfeito em Cristo, né? Que acha que é perfeição humana, não é perfeição humana. Perfeitos em Cristo, fala muito sobre a maturidade, né? Fala muito sobre a medida de Deus em Cristo, do conhecimento de Cristo. Que conforme vamos caminhando na carreira que nos está proposta, nós vamos crescendo.
até chegarmos à medida da estatura perfeita em Cristo, da perfeita varonilidade em Cristo. Mas, irmãos, a gente tem que crer que a gente tem... Esse é o fato mais importante, né? A gente tem essa assistência desse grande, olha que legal, sumo sacerdote. Ele não é um sumo sacerdote, ele é um grande sumo sacerdote, penetrou os céus. Ele conquistou aqui, foi nomeado, né, esse título, foi instituído o sumo sacerdote, porque ele foi tentado, mas não pecou, porque ele sofreu, foi aperfeiçoado, mas Deus o nomeou sacerdote para sempre. O sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Eu acho muito interessante aqui no versículo 5, do capítulo 5, porque antes, né, o autor está falando dos sumos sacerdotes homens, né, que Deus instituiu entre os homens, e que o sumo sacerdote sempre era o Senhor quem direcionava, né? E com o próprio Jesus, mesmo sendo ele o Cristo, também foi o Senhor. Ele mesmo, ele se destituiu da sua própria glória para que ele fosse nomeado pelo Ele não se autonomeou para essa honra. Ele se qualificou. Ele se qualificou e o Pai falou, meu filho, tu és sacerdote para sempre. E ele se qualificou foi através das coisas que sofreu. Exatamente. Ele se classificou numa classe de sumos sacerdotes únicas, que nenhum podia ser o grande sumo sacerdote. Por quê? Porque já tinham em si, né, as fraquezas, eles eram rodeados de fraquezas. Então esses nunca poderiam ser o grande sumo sacerdote. Aí veio o filho, sofre, é tentado, passa em semelhança de carne, né? Ele passa o que nós passamos, mas sem o pecado. Aí ele é nomeado o grande sumo sacerdote. Aí, uma vez nomeado, o que acontece? Ele penetrou os céus. E aí ele penetrou os céus como o grande sumo sacerdote. E lá, como grande sumo sacerdote, tinha um trono. E ele assentou-se nesse trono. Esse trono é a destra da majestade. E olha só que legal, nós, na carreira que nos está proposta, temos acesso a esse trono. Já reparou isso? Esse trono você não vai ver só lá você não vai ver só lá quando for para o céu. Diz o texto aí, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono de graça. Na carreira que nos está proposta, eu tenho acesso a esse trono, irmãos. E lá eu recebo misericórdia, eu acho graça. Olha só, na carreira eu acho para socorro em ocasião oportuna. Maravilhoso, né? Bom, irmãos, para finalizar, novamente eu pergunto, como então superar esse grande desafio na carreira que nos está proposta, de manter e de guardar a confiança? Resposta, é simples, mas é um fato muito importante. Tendo a Jesus como grande sumo sacerdote. Tem gente que acha que isso aqui é só teologia. Grande sumo sacerdote, isso é para coisa de teólogo. Não é. É para quem está na carreira que está proposta. Isso é assunto de seminarista. Assunto de seminarista. Não é não. Se você entrou, você vai precisar saber. Não é à toa que fica parado. Irmãos, tendo a Jesus como grande sumo sacerdote. Isso é tão importante para nós. Na nossa carreira, é importantíssimo, é fundamental. Tendo como grande sumo sacerdote, podemos correr a carreira que nos está proposta confiadamente. Confiadamente. Tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, temos quem ao longo da carreira pode se compadecer das nossas fraquezas. Temos quem ao longo da carreira é capaz de se condoer ou condoer-se dos ignorantes. Temos quem ao longo da carreira é capaz de condoer-se dos que erram. Temos quem ao longo da carreira está sentado em um trono lindo, trono de graça. O trono que a gente precisa não é um trono de ouro, nem de prata, né, nem de pedras preciosas. É um trono de graça. Na carreira a gente precisa de graça. Irmãos, nesse trono nós podemos receber, olha essa expressão, misericórdia, achar graça,
para socorro em ocasião oportuna. Tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, irmãos, temos socorro. Nesse mundo aí, tão difícil, né? De tantos obstáculos, de tantos inimigos, de tantos machucados, de tantas feridas, de tantas fraquezas, nós temos um socorro dos céus, um socorro do trono da majestade, em Cristo, em Jesus, no nosso grande sumo sacerdote. Irmãos, a gente tem que sair daqui hoje falando que esse grande sumo sacerdote é nosso, porque a expressão é tendo. Você tem? Se eu perguntar, você tem que falar, eu tenho. Tem quem? Jesus, o grande sumo sacerdote. Ah, o pastor tem. Ah, o teólogo tem. Irmãos, isso aqui é para nós termos. Todos nós. Tendo a Jesus como grande sumo sacerdote, temos socorro. Portanto, irmãos, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos mostrar tão claramente em sua palavra as inúmeras razões para que na carreira que nos está proposta não venhamos a perder a confiança. Obrigado, Senhor, por esta verdade valiosíssima de ter ao Senhor Jesus como nosso particular grande sumo sacerdote. Obrigado, Senhor, porque por este fato nós sabemos que tem alguém que pode se compadecer de nós ao longo da carreira. Obrigado, Senhor, porque sabemos que ao longo da carreira temos alguém continuamente que pode nos prestar socorro. Senhor, ensina-nos a nos achegarmos confiadamente junto a este trono maravilhoso de graça, Senhor, para assim em Ti recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, por aqueles que agora, nesse momento, estão precisando receber misericórdia, estão precisando achar graça, estão precisando deste prestar do Teu socorro, Jesus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a recebermos pela Tua graça esse socorro, esta misericórdia, Senhor. Senhor, aquele que nos ouve na mensagem, no vídeo, Senhor, que ele possa crer, que ele possa se achegar confiadamente junto a esse trono de graça para receber misericórdia, para achar graça em ocasião oportuna, Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus e te louvamos e te agradecemos. Amém. E amém.